Olá, tudo bem? Vamos na aula de hoje tratar aqui do nosso livro de algoritmos, nosso livro de lógica de programação, o capítulo 9, que fala sobre o uso de registros. Na aula anterior, nós tivemos uma situação de trabalhar com dados em várias matrizes relacionados a uma única pessoa. Como fazer isso de uma maneira que eu tenha uma tabela e essa tabela possa armazenar dados diferentes um do outro, ou seja, estruturas de dados heterogêneas. Muito bem. Para isso, vamos lembrar que nós temos tipos de dados. Os tipos de dados já estudados foram os primitivos, também chamados de básicos. Os tipos primitivos, os tipos básicos são o inteiro, o real, a cadeia ou caractere e também o tipo de dado lógico. Todos esses tipos de dados já foram apresentados. Além dos tipos de dados primitivos, nós temos os tipos de dados derivados. O tipo de dado derivado, ele é criado por nós programadores. Ele é criado a partir dos tipos de dados primitivos. Eu tenho duas possibilidades básicas de trabalhar com tipo derivado. Eu tenho o tipo simples e eu tenho um tipo composto. O tipo simples é um tipo que é usado como apelido para um dos tipos primitivos e o tipo composto para a criação de registros, que é o tema central da nossa aula de hoje. Em relação ao tipo simples, podemos demonstrá-lo da seguinte forma. Imagine um programa bem simples para tratamento de dados escolares. Esse programa possui duas variáveis para as notas 1, nota 2, e possui também uma variável para a média. De acordo com o que nós já vimos anteriormente, isso aqui seria o momento de eu colocar um tipo de dado chamado real. Mas imagine que eu queira fazer um tipo de dado, definir um tipo de dado derivado que seja mais próximo do tipo de conteúdo que ele está armazenando. Então, por exemplo, eu quero usar aqui como tipo de dado chamado escolar. Ok? Para fazer o tipo de dado escolar, que é um tipo derivado, eu preciso definir o comando chamado tipo. Aqui no comando tipo eu escrevo o dado que eu quero dar nome, escolar, sendo atribuído a partir do tipo de dado real. Então, desta forma, eu tenho agora um tipo de dado derivado simples, que é usado para representar esses dados escolares, que são uma maneira, um apelido referenciado ao tipo de dado real. Dessa maneira, o meu programa fica mais condizente com o conteúdo que eu estou manipulando. É óbvio que esse tipo de operação é muito vantajosa em programas que são grandes, extensos. Um programa pequeno como esse serve apenas como um elemento didático de demonstração. Então aqui faço o cálculo da média, escrevo a média deste aluno e aí eu tenho o fim do meu programa. É um programa pequeno, nós já conhecemos a estrutura, não vou nem fazer o diagrama de bloco desse programa. Vamos ver agora como trabalhar a questão do registro, que é um tipo derivado composto. Vamos tomar por base o mesmo exemplo que eu trabalhei na aula anterior com o nome idade e altura. Para trabalhar esses elementos dentro de uma única matriz, eu vou definir aqui, só vou fazer o início do programa, um programa chamado aqui tipo, definindo o tipo de dado. Esse tipo chama-se pessoa. Pessoa agora não é um dado real, não é um dado inteiro, é um dado registro. E esse dado registro possui internamente três campos: o campo nome, do tipo cadeia, o campo idade, do tipo inteiro,
e o campo altura do tipo real. Quando eu coloco aqui o registro, eu faço a finalização com o comando fim. Então eu tenho aqui os dois tipos de dados. O simples, que é uma relação de apelido, que você dá de um nome para o outro, e o tipo composto, que é baseado numa estrutura pré-definida, chamada registro, que aceita a definição de um grupo de campos. A partir daí eu posso então ter uma variável chamada dados, do tipo, nesse caso, pessoa. A partir daqui, se eu quiser, eu posso definir, por exemplo, uma matriz para guardar esses dados. Então, por exemplo, dados, em vez de trabalhar aqui dados pessoa, dados é um conjunto de 1 a 3 de pessoa. Isto vai me permitir internamente no programa ter acesso a um campo chamado dado.nome, dado.idade, dado.altura. Isso se eu estiver trabalhando como variável simples, mas se eu estiver trabalhando aqui como um conjunto, eu posso então ter o estilo dado, índice, ponto, e o campo nome, dado, índice e ponto, idade, dado, índice e ponto, altura. Então aqui eu posso ter uma forma mais interessante de resolver o problema, diferentemente do vídeo anterior que fizemos uma solução um pouco trabalhosa. Aqui a gente faz uma solução mais organizada, trabalhando aqui com o detalhe dos tipos de dados derivados. Então agora nós vamos lá para o computador e vamos ver um programa que vai trabalhar com esta abordagem, um programa similar a essa ideia, em 5 linguagens diferentes. As 5 linguagens que vimos no vídeo anterior. Então vamos lá. Em continuidade ao que acabamos de ver em lousa, atente para este diagrama de blocos, onde estão apresentados as operações de entrada e saída de uma estrutura de dados heterogênea. A estrutura chama-se pessoa, contendo os campos nome, idade e altura. Diferentemente do que vimos no vídeo anterior, aqui nós temos a definição de uma única matriz, de uma dimensão chamada pessoa, para o armazenamento de 3 elementos, onde cada elemento contém os campos nome, idade e altura. Para a documentação do registro pessoa, devemos usar então a ficha RCT, que é o registro, campo e tipo, a qual documenta cada um dos campos da estrutura registro, chamada pessoa, e relaciona a cada campo o seu respectivo tipo de dado. Vejamos então o projeto do programa escrito em 5 linguagens diferentes. Então temos aqui em linguagem Pascal, em linguagem C, em linguagem Basic, em linguagem Lua e também na linguagem Python, como fizemos no capítulo anterior. Observe que na linguagem Pascal nós definimos aqui um tipo de dado, esse tipo de dado é derivado, esse tipo derivado chama dados, dados é um tipo de dado derivado da categoria registro, onde registro é um tipo de dado pré-formatado. Eu tenho que escrever o que eu desejo dentro de um bloco entre o record e o end. Então eu coloco o campo nome e digo que esse campo é string, digo que o campo idade é do tipo integer, inteiro, e o tipo altura é do tipo real, ou tipo real. Na linguagem C, essa mesma tarefa é feita com o comando typedef, usando aqui o struct. O struct, na linguagem C, é o equivalente ao record na linguagem Pascal. Define então aqui o campo nome, com 255 caracteres, lembrando que quando em Pascal eu defino que um campo é do tipo string, automaticamente esse campo tem 255 caracteres, e por isso estou aqui definindo isto para a linguagem C. A idade do tipo inteiro e a altura do tipo real, onde real na linguagem C é definido aqui pelo tipo de dado float. Aqui eu tenho então a definição do tipo derivado chamado dados, que é um tipo baseado na definição do tipo
struct. Observe que o Pascal, no uso da entrada e da saída, eu uso aqui pessoa, índice e ponto nome, onde o ponto corresponde ao campo de operação. E a mesma ocorrência é definido na linguagem C, assim como também é definido nas demais linguagens. Vejamos aqui no Basic como isso fica definido. Aqui no Basic eu criei um tipo chamado dados. Esse tipo já é um registro. Finalizo o tipo e coloco assim, como string, o campo nome, como inteiro, né? Então, o campo idade, e como real, que é o single na linguagem Basic, o campo altura. Observe que o acesso à matriz pessoa é feito também com pessoa índice e ponto, o nome do campo. E a definição aqui da variável dados do tipo pessoa é feito aqui na linha 10 como dimension as dados do tipo pessoa com 3 elementos. O mesmo programa escrito na linguagem Lua, nós temos aqui apenas a definição de uma matriz chamada dados. Nessa matriz eu crio dentro do laço de entrada dados índice i, dizendo que esse índice i tem mais uma dimensão, e dentro dessa dimensão eu defino livremente os campos que eu vou fazer uso. A linguagem Lua, por ser dinâmica, tem uma exigência de código mais simplificada que se comparado com a linguagem aqui Pascal, se comparado com a linguagem C, se comparado com a linguagem Basic. E temos também a versão do programa escrito em Python. O Python se parece em algumas coisas com a linguagem Lua, são linguagens de uma categoria semelhante. Então nós temos aqui a definição da matriz dados, sem nenhuma dimensão pré-definida. Dentro do laço de entrada, eu faço então em dados o acréscimo de mais uma dimensão, que vai receber aqui os campos nome, idade e altura. No caso da linguagem Python, não estamos aqui usando registro. Na linguagem Python, essa técnica que estou aqui definida é chamada de dicionário. Então, o dicionário em Python pode ser tratado como uma estrutura de dados heterogênea de acordo com aquilo que a gente viu em Pascal, C, Basic. Vamos colocar então agora estes programas em execução, e nós vamos perceber neste vídeo que a operação desses 5 programas serão idênticas aos programas apresentados no vídeo anterior, devido ao tema ser o mesmo. Então, vamos entrar aqui na linguagem Pascal, vamos compilar o programa em Pascal e colocá-lo em execução. Vamos entrar o dado José, com 20 anos, 1,50 m. Vamos entrar Maria, com 30 anos, 1,65 m. E vamos entrar João, com 40 anos, 1,97 m. E a saída será idêntica ao vídeo anterior, mas dentro do contexto deste programa. A diferença deste vídeo para o vídeo anterior é que no vídeo anterior as tabelas eram trabalhadas separadamente. E nesta proposta, a tabela é uma única tabela, chamada pessoa, com os campos nome, idade e altura. Vamos ver agora este programa codificado na linguagem C. Vamos colocar a linguagem C em compilação e agora em execução. Vamos entrar o registro de José, com 20 anos, 1,50 m. Vamos entrar Maria, com 30 anos, 1,65 m. E vamos entrar João, com 40 anos, 1,97 m. Veja que a saída é esperada, como no exemplo codificado na linguagem Pascal. Vamos ver agora o programa em Basic. Então, a partir aqui do código Basic, vamos colocá-lo em compilação e também em execução. Vamos entrar o dado José, 20 anos, 1,5 m, Maria, 30, 1,65 e João, 40, 1,97. E veja que o resultado é o resultado esperado, igual aos demais programas
nas linguagens Pascal e C. Vejamos agora o programa codificado na linguagem Lua. Vamos colocar em execução. José, 20 anos, 1,5 metro. Maria, 30 anos, 1,65 metro. E João, 40 anos, 1,97 metro. E o mesmo deverá acontecer com a linguagem Python. Então veja a execução em Python. José, 20 anos, 1,5 metro. Maria, 30 anos, 1,65 metro. E João, 40 anos, 1,97 metro. Veja que com isso você tem em mãos uma técnica de programação que permite criar uma única matriz contendo dados heterogêneos, onde uma variável do tipo registro pode conter campos com tipos diferenciados, cada um na sua posição, mas permite uma agilidade muito grande na programação. Isso nós vimos em 5 linguagens diferentes, sendo Pascal, C, Basic, Lua e Python. Vejamos na sequência um resumo do capítulo 9 a partir de uma sequência de slides. A partir da demonstração que acabamos de fazer de um tipo registro, é pertinente fazer aqui um resumo daquilo que foi visto, tanto em lousa quanto no computador. Vamos falar rapidamente sobre tipos de dados, estrutura de registro, registro de conjunto e o conjunto de registro, que são elementos importantes. Dentro do contexto de tipos de dados, vamos lembrar que nós temos os tipos de dados básicos, que são os primitivos, inteiro real, cadeia ou caractere, e o lógico. E temos também a possibilidade de definir tipos derivados. Eu tenho o tipo derivado definido pelo programador, que é um tipo simples, qualquer nome associado a qualquer tipo de dado, e também o tipo de registro, que é um tipo derivado pré-existente, pré-formatado. Dentro deste contexto, os tipos de dados são definidos a partir do comando tipo. Esse comando tipo deve ser definido ou usado antes da definição das variáveis, vai ser correspondente a um identificador e o nome do tipo de dado desejado, que pode ser o simples ou o tipo de dado registro. Considerando aqui a estrutura de um registro, vejamos esta ficha escolar, que contém o nome, a turma, a sala e as 4 notas de um aluno. O nome é um dado cadeia, a turma pode ser um dado caractere, turma A, turma B, a sala normalmente é inteiro, a sala 1, sala 2, e as notas dos alunos, que são notas do tipo real. Neste caso, eu vou fazer o quê? Vou criar ali uma ficha chamada ficha RCT, que é o registro campo tipo, ressaltando que a ficha RCT é baseada numa estrutura chamada cartão CRC, classe responsabilidade colaborador. Então estamos usando essa estrutura para auxiliar a documentação do registro, porque isso não vai dentro do diagrama de blocos. Vejamos então a ficha escolar. A ficha RCT, definido ali o registro, chama-se CAD aluno. Os campos são nome, turma, sala, nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4, respectivamente, dos tipos cadeia, caractere, inteiro e a sequência de reais. Vejamos então como isso fica escrito no código em português estruturado, resumidamente. Então eu tenho ali o tipo, CAD aluno, sendo um registro, relaciono os campos e seus tipos. E em seguida eu defino uma variável chamada aluno do tipo CAD aluno. Lembrando que o comando tipo tem que ser escrito antes do comando var, porque as variáveis serão definidas a partir de um tipo de dado. Então eu estou aqui criando um tipo de dado derivado, esse meu tipo tem que ser definido antecipadamente. Olhando um contexto de aplicação, vejamos aqui um pequeno programa contendo apenas a entrada dos dados dentro da estrutura CAD aluno. Veja que cada leitura é feita com o nome da variável aluno, o ponto e o seu respectivo campo de acesso. Na sequência, vejamos então o que seria o registro de conjunto. Por exemplo, no nosso contexto de aluno, a nossa ficha
principal, ali, a primeira ficha que usamos, tem a primeira, segunda, terceira e quarta notas separadas em campos. Veja que eu posso fazer uma proposta onde eu tenho ali nota 1, 2, 3 e 4, sendo aí uma matriz de uma dimensão para as notas bimestrais 1, 2, 3 e 4. Então, com esta pequena alteração na nossa ficha, vejamos o que podemos fazer dentro do contexto de um registro trabalhando com um conjunto. Veja que na ficha RCT eu tenho lá o registro CAD-aluno com o campo nome do tipo cadeia, turma do tipo caractere, sala do tipo inteiro e a nota sendo um conjunto de 4 posições de real. Então aqui eu tenho agora um registro contendo um conjunto, é o registro de conjunto. Isso definido em português estruturado fica tipo CAD-aluno, onde eu relaciono todos os campos, e o último campo ali, o campo nota, sendo definido como sendo um conjunto de 1 a 4 de real. Observe que estamos usando aqui todo o conjunto de conhecimento que foram desenvolvidos nos capítulos anteriores. Vejamos então uma pequena alteração nessa proposta de registro de conjunto. Veja que eu posso pegar um tipo de dado simples, chamado bimestre, e definir esse bimestre a partir do conjunto de 1 a 4 de real. Então o que vai acontecer? Na minha ficha RCT do registro, eu tenho lá o registro CAD-aluno, com o nome do tipo cadeia, turma do tipo caractere, sala do tipo inteiro e a nota do tipo bimestre, onde bimestre nada mais é do que um apelido para o conjunto de 1 a 4 de real. Isso em português estruturado poderia ser definido desta maneira: tipo simples chamado bimestre, sendo este um conjunto de 1 a 4 de real, e o tipo CAD-aluno, contendo ali um campo chamado nota do tipo bimestre. Isso sendo codificado em português estruturado, poderíamos ter aí um programa de entrada de dados definido da seguinte forma. Observe que no bloco entre o início e fim temos ali aluno.nome, aluno.turma, aluno.sala, e para fazer o aluno.nota, como nota é uma matriz de uma dimensão, estamos então criando ali um laço com o i variando de 1 a 4, onde as ações de entrada de dados das notas são definidas ali como aluno.nota índice i. Uma vez que temos a estrutura de um registro, podemos então criar um conjunto de registros. Isso foi o exemplo que nós começamos na lousa, demonstramos nas 5 linguagens de programação e agora estamos aqui contextualizando dentro do que é apresentado no capítulo 9 do nosso livro de algoritmos. Veja que a definição do tipo permanece idêntica ao que foi feito anteriormente, mas na definição da variável aluno, ao invés de dizer que o aluno é apenas um aluno CAD-aluno, eu digo que é um conjunto de 8 alunos do tipo CAD-aluno. Isso, em português estruturado, uma entrada de dados, poderia ser representado desta maneira. Com isso, abordamos o contexto do capítulo 9. Seria interessante você ler cuidadosamente o capítulo. Procure fazer os exercícios, não vou passar nenhum exercício em específico, e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço, fui!